Saúde, amada igreja, passando gloriosa paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. A epígrafe diz assim: Jesus em Getsemane. E diz assim o texto sagrado, Mateus, capítulo 26, versículo 36 até o 46. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me traz. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra que foi lida nessa noite. E pedimos ao Senhor que o Senhor a revele aos nossos corações, aos nossos espíritos, e revele a tua palavra a mim para que eu possa transmitir ao teu povo. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, transmitindo a tua palavra de graça, a tua igreja, e que todos nós possamos ser edificados pela tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor, amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Meus amados, a Bíblia nos conta, eu não vou, como foi falado aqui, eu tenho pouco tempo, não vou narrar a história toda, mas todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele nasceu, ele veio ao mundo para tirar os nossos pecados, ele veio para nos salvar da condenação eterna, e durante 3 anos e meio ele esteve aqui nessa terra ministrando, ensinando, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo muitas maravilhas, mas era necessário que as Escrituras se cumprissem e ele fosse crucificado. Porque se ele não tivesse sido crucificado, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Se ele não fosse crucificado, nossos pecados não teriam sido apagados. Se Jesus não tivesse sido crucificado, eu e você não teríamos acesso à vida eterna. Mas graças a Deus que ele morreu naquela cruz. Graças a Deus que ele deu a sua vida por nós. Porque graças àquele sacrifício, hoje nós temos direito à salvação. E o tempo foi passando. Estava se aproximando o dia da crucificação de Jesus. E após a Santa Ceia, Jesus vai para um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane no hebraico quer dizer prensa de azeite. E Jesus estava indo para um lugar de sofrimento. E aqui eu entendo uma coisa: é nos momentos de sofrimento que a unção é gerada. É no momento de sofrimento que o poder é gerado. É nos momentos de maior sofrimento que nós temos as nossas maiores experiências com Deus. Se você está passando por uma prova, por uma luta, descanse o teu coração e fique tranquilo na presença do Senhor. Porque Deus está aumentando a tua unção, Deus está aumentando o poder na tua vida, Deus está gerando experiência na tua vida e vão alimentar a muitas pessoas lá na frente. Jesus vai para o Getsemane e ele diz para os discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus era um homem de oração, irmãos. Jesus em todo tempo ele estava orando. Inclusive tem um hino que canta na harpa que fala assim:
Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Jesus estava sempre em oração. E hoje nós devemos ser como Jesus. Nós devemos orar em todo tempo. Nós devemos buscar em todo tempo. Nós temos que ter uma vida de oração incessante como Jesus tinha. A palavra do Senhor nos fala em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Em Efésios 6,18 diz: orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Em Lucas 18,1 o Senhor diz: ore sempre, sem desfalecer. Romanos 12,12 diz: perseverai na oração. Colossenses 4,2 diz: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Então a Bíblia está cheia de passagens que nos mandam estar sempre em oração. E quando nós oramos, irmão, nós temos poder para vencer o inimigo. Nós temos poder para expulsar demônios. Nós temos poder para curar os enfermos. Quando nós oramos, nós assumimos o púlpito para pregar e a nossa pregação é diferenciada. A unção sobre a nossa vida é aumentada quando nós oramos em todo o tempo. A presença do Senhor passa a nos acompanhar. A glória do Senhor passa a nos acompanhar. Tudo isso acontece quando nós oramos. Já diziam os antigos: quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas eu quero acrescentar uma frase a mais nisso. Quero dizer para você: quanto mais oração, mais bênção. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Pouca oração, pouca bênção. Então vamos orar muito, irmãos. Vamos clamar muito, vamos interceder muito, porque à medida que a gente ora, Deus vai nos abençoando. À medida que a gente ora, Deus vai abrindo caminhos. À medida que a gente ora, Deus vai dando livramento, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai salvando. À medida que nós vamos orando, Deus vai fazendo o sobrenatural. Jesus era um homem que vivia sempre em oração. E assim como ele, nós temos que estar sempre em oração. Porque sem oração o crente cai. Sem oração o crente não aguenta a tribulação. Sem oração o crente não aguenta as tempestades. Mas quando nós temos uma vida de oração igual a que Jesus tinha, pode vir o vento que vier, pode vir a prova que vier, pode vir a tribulação que vier, que não nos derruba. Deus maravilhoso. Pastor, vou precisar do microfone. Minha garganta está ruim hoje. Não posso forçar muito. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A gente sempre tem que ter amigos próximos de nós. Veja a importância da amizade. Jesus, onde quer que ele ia, levava Pedro, Tiago e João. Eram os companheiros de oração dele. E assim como Jesus tinha os seus companheiros de oração, tinha os seus amigos mais próximos, nós temos que ter amigos próximos, irmãos, que nos ajudam nos momentos de dificuldade. Nós temos que ter companheiros de oração que orem conosco. Porque o cordão de 3 dobras, diz a palavra, ele não se quebra tão depressa. Então nós precisamos ter companheiros de oração. Nós precisamos ter pessoas que orem juntamente conosco. Nós precisamos de pessoas que orem todo o tempo conosco. E então Jesus, ele começou a se entristecer e a se angustiar. Então ele disse para os discípulos: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E então ele vai orar. E quando ele vai orar, ele fala para o Pai: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus sabia os sofrimentos que estavam aguardando ele. E na humanidade dele, ele não queria passar pelo sofrimento. Nem imagine eu e você, se estivéssemos no lugar dele, nós não iríamos querer passar por aquele sofrimento que ele passou. E muito menos ele queria passar. E ele diz: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Meus irmãos, a gente sempre
que orar. Senhor, independentemente do que aconteça, seja feita a tua vontade. Ainda que eu sofra, Senhor, seja feita a tua vontade. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que seja feita a tua vontade. Ainda que eu leve chibatada, ainda que eu vá parar na prisão, ainda que eu seja perseguido, caluniado, apedrejado, que seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Seja feita a tua vontade. Irmão, nós temos que clamar para que a vontade de Deus seja feita. Nem sempre a vontade de Deus será nossa, mas acredite, a vontade dele será melhor do que a nossa. Ainda que venha doer um pouquinho, ainda que venha sangrar um pouquinho, ainda que nós venhamos a passar por sofrimento, a vontade dele é melhor do que a nossa. Por isso Deus está dizendo essa noite: aceita a minha vontade, se submeta à minha vontade, porque eu sei o que é melhor para você, eu sei qual é o melhor caminho que você deve trilhar. Grande Deus, aleluia. E ele orou dizendo: seja feita a tua vontade. Você tem feito a sua oração no seu dia a dia, irmão? Você tem feito a sua oração no seu dia a dia, irmão? Você tem pedido a Deus seja feita a tua vontade? Ou você tem procurado fazer com que Deus faça a sua vontade? Às vezes a gente quer impor a nossa vontade em cima de Deus. Deus faz isso para mim. Deus faz aquilo para mim. Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Deus faz se Ele quiser. Deus opera quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus faz se Ele quiser. E se for da vontade dele. Mas às vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita, a gente fica insistindo com Deus. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Aí tem uma hora que Deus vai lá e deixa acontecer e fala assim: tá bom, você quer que faça, eu vou fazer. Mas depois não reclama as consequências, não. Irmão, aceita o não de Deus. Porque até o não de Deus é bênção. Aceita o não de Deus, porque até o não de Deus é livramento. A gente só quer o sim como resposta, mas quando vem o não, a gente fecha a cara, a gente torce o nariz, a gente diz: ah, mas não era para ter acontecido dessa maneira. Deus sabe o que Ele faz. Por isso aceite o não de Deus. Deus está dizendo para alguém nessa noite: aceita o meu não, porque até o meu não é bênção para a tua vida. Pare de insistir naquilo que Deus já te disse que Ele não vai fazer. Aceite a vontade de Deus. Seja como Jesus, que se prostrou naquele jardim, disse: Senhor, independentemente do que aconteça, seja feita a tua vontade. Aleluia. Grande Deus, aleluia. E a vontade do Pai foi feita. Mas ali Jesus estava lutando com Deus, porque ele não queria ir para a cruz. Aí ele voltando para os discípulos, eles achou eles dormindo. Os discípulos não estavam acostumados a ter uma vida de oração forte desse jeito. E tem crente na igreja que hoje é assim, meu marido. Está do mesmo jeito que os discípulos. Não aguenta orar nem 5 minutos. E quando levanta da oração, levanta reclamando. Ah, mas tem que orar. É claro que tem que orar. Porque se você não orar, você não vai aguentar a pressão. Você não vai aguentar a tribulação. Você não vai aguentar o vale. Você não vai aguentar o deserto. Você vai murmurar, você vai reclamar. Você vai blasfemar contra Deus. Então a única maneira de se manter firme na fé é orando em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus encontra Pedro dormindo e fala assim: então nem uma hora tu deixas de vigiar comigo. O mínimo de Jesus é 1 hora. Eu me lembro, pastor André, da época que
tempo que eu orava 3, 4 horas por dia intercedendo. Que tempo gostoso era aquele que eu tinha na presença do Senhor. E eu creio que aquele tempo vai voltar. Eu creio que aquele tempo vai voltar. E eu lembro que eu passava madrugadas inteiras orando, intercedendo. E era gostoso, irmão, aquele tempo de oração com Deus. Só quem já orou 1 hora, 2, 3, 4, sabe o quão gostoso é passar esse tempo na presença de Deus. E quanto mais você ora, mais cheio do Espírito Santo você fica. Quanto mais você ora, mais cheio da unção você fica. Quanto mais você ora, mais cheio da presença você fica. Mais resposta você tem. Mais livramento você tem. Quanto mais você ora, mais Deus se manifesta na sua vida. Aleluia. Aí ele disse assim: nenhuma hora que deixes vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Deus está dizendo para a pessoa que nessa noite: vigia. Vigia o teu falar, vigia o teu pensar, o teu sentir, o teu caminhar, vigia as tuas vestimentas, vigia a tua maneira de ser. E não somente vigie, como também ore. O que mantém um crente firme na fé é as duas pernas, vigilância e oração. Você já viu uma pessoa que tenta caminhar com a perna só, igual saci? Ela vai cair uma hora ou outra. O crente que só vigia, mas não ora, ele cai. E o crente que só ora, mas não vigia, ele cai também. Então a gente tem que vigiar e orar. Vigilância e oração. Aí tem gente que fala assim: não preciso orar tanto, tem que vigiar mais. Não, aqui Jesus orava bastante. A gente tem que orar bastante e vigiar bastante. A gente tem que ter uma vida de santificação e ao mesmo tempo uma vida de oração. E essas duas pernas, vigilância e oração, é que vai nos levar até o céu. Hoje eu estou vigiando e orando. 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 E as duas pernas vão levando. Vigilando e orando. Vigilando e orando. Dali a pouco eu estou lá no céu. Você quer vencer na sua vida espiritual? Vigie e ora. Santifique a sua vida e ore. Jesus ainda não voltou, então dá tempo de orar bastante. Ainda dá tempo de dobrar o seu joelho bastante e falar com Deus. E quando você orar, o Espírito Santo vai te renovar. O Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te dar revelações na madrugada. O Espírito Santo vai te revestir com o batismo de poder do alto. E Ele vai colocar você do alto da cabeça até os pés. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Uma unção para orar. Uma unção para se consagrar. Uma unção para vigiar. Se você crê, receba aí. Recebe, recebe, recebe. Receba uma nova unção para orar. Receba uma nova unção para vigiar. Receba uma nova unção para se consagrar. Deus hoje derrama um novo óleo sobre a tua cabeça. Deus hoje derrama uma nova graça sobre a tua vida. Se você não estava aguentando orar mais, Deus hoje está renovando as suas forças para que você possa voltar a orar. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tem gente que usa esse versículo como desculpa para pecar, né? Ah, a carne é fraca. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Jesus não estava dando liberdade para pecar. Jesus estava falando que o ser humano tem uma tendência para o pecado.
Mas ele tem que matar a carne dele todo santo dia. Ele tem que santificar a vida dele todo santo dia, a todo instante, a todo momento, porque ele não sabe a hora que Jesus vai voltar. Ei, Jesus está voltando, e quem não estiver vivendo em santificação não vai subir com ele quando ele voltar. Deus, aleluia. Mas quem tiver com a vida santificada, quando o toque da trombeta soar, ele vai subir com Jesus. Quem estiver vivendo em santificação, quando a trombeta soar, ele vai ao encontro do Mestre, ele vai participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mas muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei línguas, no teu nome eu profetizei, eu revelei, eu fiz muitos milagres. E ele dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade. No céu não entra pecado e não entra pecador, mas entra crente remido, entra crente lavado, entra crente que vive em santificação, entra crente que tem as suas vestes limpas diante do Senhor. No céu só entra crente que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e que vive uma vida santa. Mas aquele que vive no pecado, quando a trombeta soar, ele não vai entrar no céu. E ele pode espernear, ele pode gritar, ele pode implorar, ele pode pedir, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Meu irmão, não seja daqueles que vão ficar aqui nessa terra, mas seja parte do grupo que vai subir com Jesus no céu, quando ele voltar. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, e falta só um sinal, que é a pregação do Evangelho em todo mundo. E quando o Evangelho for pregado a toda tribo, a toda nação, a todo povo, a toda língua, então se ouvirá do céu o som de trombeta e a voz do arcanjo, e ele descerá do céu para buscar a igreja, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, se estivermos em condição de ser arrebatados, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Estamos aguardando o dia da vinda dele. E ele vem. Ele vai cumprir a sua promessa. Ele não vai deixar a sua palavra cair em terra. E ele está voltando. Santa Fé, Pirassununga, escute essa palavra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Acredite o ser humano não. Goste ele disso ou não. Jesus está voltando. E aquele que estiver com a sua vida toda desalinhada, no céu não vai andar. Como a irmã Marli sempre canta aqui, aquele que não estiver com o seu nome no livro da vida, esse não vai andar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Aleluia! Irmão, nós começamos pregando sobre Getsemane, e a mensagem foi da volta de Jesus.
Jesus está querendo alertar a igreja nessa noite. Eu estou voltando, eu estou regressando. Prepara-te, Israel, para entrares no Senhor Deus. Deus temendo, aleluia. Ah, mas aquela palavra foi para Israel. Mas nós somos o Israel de Deus nos dias de hoje. E o Senhor está falando: prepara-te, Israel. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ainda dá tempo de remover da sua vida aquela manchinha no vestido que ainda tem. Ainda dá tempo de remover aquele carrapicho, irmão. Nós que somos da roça, sabe? Tem aqueles carrapichos que às vezes grudam na calça da gente, na roupa. E o que o carrapicho simboliza? O pecado. Ainda dá tempo de remover aqueles carrapichos que está grudado na sua vida. Ah, mas eu não prostituo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo. Mas às vezes você critica um irmão, às vezes você critica uma irmã, às vezes você fala alguma coisa que não devia, às vezes você perde a paciência e escolhe dos outros. E tudo isso é pecado, irmão. Às vezes você não perdoou uma pessoa até hoje, uma pessoa que você deveria perdoar, que te feriu. E Jesus está dizendo nessa noite, 5:7, enquanto ainda há tempo. Pois se houver uma mancha no teu vestido, no céu você não vai entrar. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Por mais que a gente insista às vezes na nossa oração, Deus ele vai dizer não. Moisés orou 3 vezes para entrar na terra prometida, Deus disse não. Jonas orou para morrer, Deus disse não. Elias orou para morrer, pedindo a morte no deserto, Deus disse não, não vou te levar agora. Levanta-te e come, porque ainda há muito caminho pela frente. Paulo orou para que o espinho na carne fosse tirado dele, e Deus disse: a minha graça te basta, eu não vou tirar o espinho da carne de você não. E às vezes Deus vai dizer não às nossas orações, por mais que a gente ore. A gente pode orar, pode fazer campanha, pode jejuar, que Deus vai dizer não, eu não vou atender a sua oração. Eu não vou atender. Irmão, Deus sabe o que faz. E se Ele disse não, é porque Ele está querendo te dar livramento de alguma coisa. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, deixando-os novamente. Mas você vê, apesar dos nossos erros, às vezes Jesus vai ser misericordioso conosco. Jesus não os repreendeu, porque eles estavam dormindo. E Jesus foi e voltou, e foi lá orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras, mas não adiantou. A decisão do Pai já estava tomada. E quando Deus decide, está decidido, e não há ninguém que mude a mente dele. E então ele voltou para os discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Um homem inocente que não tinha pecado, ele foi entregue nas mãos dos pecadores por mim e por você. Veja como nós somos especiais para Deus. Jesus morreu naquela cruz, ele foi entregue por mim e por você. Você não é um velho, você não é um lixo, você não é a pior pessoa do mundo, você tem um valor imenso para Deus. A sua alma é valiosa, porque o próprio Filho de Deus foi entregue na cruz e morreu por você. Você tem valor, você é precioso para Deus. Porque o próprio Filho de Deus morreu na cruz por você. Ele deu a vida dele por você. Para que hoje você pudesse estar aqui. Aí ele disse: levantai-nos e vamos, eis que é chegado aquele que me trai. E para surpresa dele, na verdade ele já sabia, mas a gente fala assim, pode falar, para surpresa dele, quem havia de trair ele era o melhor amigo dele, Judas, aquele que comia no mesmo prato que ele.
Às vezes, as nossas maiores traições vai vir da parte de quem a gente menos espera. Às vezes, nós vamos ser traídos porque nós menos esperamos. Eu já passei por isso. Eu creio que os irmãos também já foi traído por alguém que em tanto confiava. E na vida vai ser assim. A gente vai ser traído pelas pessoas em que a gente mais confia. Tem gente que você vai ajudar ele no momento, ele vai virar as costas para você. E vai te apunhalar pelas costas. Ingratidão. Jesus ajudou Judas. Colocou Judas no meio dos 12 apóstolos. Judas foi ingrato com Jesus. E quantas vezes acontece isso na vida da gente? A gente ajuda alguém. A gente abençoa a vida de alguém. Mas a pessoa é ingrata conosco e se volta contra nós. Mas Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo. Deus contempla as traições. Deus contempla as ingratidões. Deus contempla as falsidades. E Ele está dizendo essa noite: eu vou fazer justiça contra aqueles que forem ingratos com você. Eu vou fazer justiça contra aqueles que foram falsos com você. Eu vou fazer justiça contra aqueles que te traíram e te apunhalaram pelas costas. Eu vou fazer justiça. Não meta a sua mão no meio para tentar ajudar Deus. Mas deixa Deus fazer justiça por conta própria, porque Ele sabe o que faz. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para trazer dessa noite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória, glória.